Olá, esse é o Língua 13, o podcast semanal e exclusivo para quem é membro do Coven 13, um espaço direto para gente que vive o caminho pagão, com os pés bem fincados na terra, mas os olhos sempre atentos nos astros. Eu desejo um ótimo domingo para você, que tenha sido um ótimo final de semana e que a nossa semana seja mais maravilhosa ainda. A carta que vai reger a nossa semana é a carta do Hierofante. E essa carta é uma carta que passa aí uma ideia bem forte de confiança, de moralismo, e é uma carta que ela guarda conhecimento, principalmente no sentido espiritual, mas não é um conhecimento para ficar com a gente, e sim para a gente compartilhar. Mas como que é essa partilha também? Não é para que a gente utilize como status, como aquele que detém o conhecimento, aquele que tem a moral, tá? É uma semana que vai nos convidar para escutar com reverência, não com pressa de responder as coisas, sabe? É uma semana para a gente meditar, para a gente pensar sobre o que nos aparece e não simplesmente ir respondendo a tudo isso, mas sim percebendo, meditando, refletindo e aí sim utilizando disso depois para nos encorajar, para nos movimentar de alguma forma. Então, essa energia de aprendizado mais profundo, ela também traz aí os questionamentos dos nossos próprios referenciais, daquilo que nos leva aí, a nossa forma de pensar, a nossa moral. E o que ainda faz sentido pra gente também, né? Ela traz a ideia do porquê as coisas sempre foram assim, porquê que as coisas seguem se repetindo e porquê que a gente mantém também muitas coisas que a gente não quer que se repita, que não serve mais para nossa caminhada ou para nossa vida, o que seja. Essa carta ela vem para lembrar a gente que tradições e hábitos eles podem ser mudados, eles não são prisões, também não são enfeites, então se não faz sentido para nossa vivência, não tem por que estar ali. Ela é uma carta que ela vai cobrar da gente postura de quem escolheu aquele caminho, independente de como ele está, é uma escolha sua. Então é um ótimo momento essa semana para a gente estudar, para a gente iniciar algumas formações, buscar aconselhamento com quem tem mais experiência do que a gente e também vai favorecer para a gente fazer rituais aí de conexão com a nossa ancestralidade ou então da gente buscar livros mais densos, uma reconstrução da nossa prática espiritual de alguma forma, sempre com aquele cuidado para a gente não acentuar dogmatismos, evitar aí os sermõezinhos de quem é detentor de toda a verdade do mundo, tá? E evitar cair nessa armadilha de alguma autoridade que a gente possa vir a ter. Então, se lembra que o verdadeiro mestre, ele não se impõe, ele oferece e depois ele se retira. Então, essa semana é pra gente se lembrar de onde que a gente vem e escolher conscientemente o que a gente quer continuar carregando na nossa vida. Essa é uma carta que ela vai trazer esse senso de responsabilidade, de proteção, de amparo espiritual, até de uma dignidade, conhecimento, de um mestre espiritual, uma orientação espiritual e busca de sabedoria, e é importante que a gente preste atenção e respeite não só aquilo que é notório, que é de pronto que é apresentado a nós, mas também aquilo que é o oculto e que precisa de ter um sentido, que precisa ter uma boa base. E a gente evita durante essa semana essa pseudo-divindade, essa presunção, essa pretensão de guru que a gente pode vir a ter. A carta do Hierofante, ela também vai representar uma honestidade, essa credibilidade, essa elevadíssima consciência ética. Então, uma semana para a gente buscar essas coisas, ser honesto com a gente, buscar ter sempre credibilidade, primeiramente com a gente, e ser ético com as pessoas, com nós, com a nossa vida. O Hierofante, ele vai ser um símbolo dessa lei moral, de um conselheiro sábio e capaz, um instrutor
um guia espiritual que difunde conhecimento, que divulga o que sabe, que se torna um revelador desse mundo esotérico e espiritual. Vai simbolizar esse pensamento, saber, a inteligência. E sendo uma semana entre a lua minguante e a lua cheia, eu entendo que a gente vai começar a ver essas coisas que podem estar aí perdidinhas nas nossas sombras se revelando, e é importante que a gente então se deixe ser orientado por ela sobre os nossos deveres, a nossa conduta, principalmente aqui moral, e ajudando nas tarefas mais difíceis de manter o equilíbrio do nosso interior, dos nossos desejos, dos nossos anseios e o que a gente vive no exterior, e como que a conformidade e o respeito por regras que nem sempre a gente quer seguir mais, ou hábitos que a gente não quer mais manter, se manifestam ali na nossa vida. Então o Hierofante, ele vem como um representante desse mundo espiritual, desse mundo interno nosso, que quer trazer confiança para o nosso dia a dia a partir do momento que a gente entende essa confiança, essa responsabilidade, a gente é honesto com a nossa verdade e começa a buscar esse caminho de consciência. Então eu vejo que é uma semana aí de um trabalho muito interno, tem muito mais da gente com a gente mesmo do que com o outro. É uma semaninha bem interna aí, e eu acho importante a gente estar com os olhos bem abertos para tudo que a gente precisa melhorar, não só melhorar, mas aquilo que a gente também não quer mais manter, que não tá legal para nós. E se você tiver num momento aí de transição espiritual ou uma busca de referências e tiver difícil para você de alguma forma, lembre-se de que a agenda de tarô individual está aberta e que também na nossa loja do Coven você pode adquirir produtos que vai te ajudar tanto na conexão ancestral, espiritual, essa firmeza de propósito, fortalecimento, né, do seu mundo intuitivo, ritualístico, e pode ajudar você aí com as suas práticas para elas serem mais intensas e te auxiliar nesse momento. Bom, é isso. Eu espero que vocês honrem o que trouxe vocês até aqui e também honre esse caminho que se abre e que pede para que essa verdade interna nossa seja colocada à frente, a fim de nos trazer confiança, a fim de nos deixar nivelados com essa moral e o nosso respeito com essas nossas vontades, os nossos anseios e os hábitos, costumes e tradições que a gente quer ou não manter na nossa vida, porque essas coisas movimentam muitas coisas, são bases, são as tais das crenças limitantes e as coisas que a gente às vezes não percebe que estão aí comandando uma pá de coisa na nossa vida. Até semana que vem, espero que a nossa semana seja maravilhosa, que a gente consiga honrar o que nos trouxe até aqui, mas também que a gente consiga fazer as escolhas certeiras para o que nos leva adiante no caminho que a gente quer percorrer. Até domingo que vem, fique bem, até lá!